Ikigai é uma palavra japonesa que significa a razão de ser. E que muitas vezes vira aquele papo lúdico na busca do tal do propósito que a gente ouve por aí. Pessoas na sua busca insaciável e muitas vezes com crises existenciais porque não encontram o propósito. Mas eu já te digo logo de cara que o mais importante do que correr atrás desse tal de propósito é que você esteja feliz. Não se sinta pressionado. Mas se você tiver a fim de realmente buscar o seu Ikigai, ou se você quiser só entender o que é isso, sem se pressionar tanto, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma simples o que é e como você encontra esse Ikigai. Vou te ensinar um exercício prático hoje, usando minha pessoa, compartilhando aqui com vocês o meu exemplo, o processo da minha chegada até o meu Ikigai. Bora lá, enquanto a vinheta roda, deixa aqui nos comentários o que faz você acordar todos os dias com um sorrisão no rosto. Ou o que faria você acordar todos os dias com um sorrisão no rosto. Olá, meus pequenos e futuros gigantes empreendedores aqui do canal de empreendedorismo mais complicado do YouTube. Eu sou Daniel Nigli, cofundador da Artigo 26, uma marca de moda de impacto social e também fundador aqui do canal de empreendedorismo Luz Câmera Empreenda. E se você quiser ver toda semana um vídeo novo com dicas e entrevistas de empreendedorismo, se inscreve aqui no canal. Porque é só assim que você vai encontrar o seu Ikigai. Brincadeira, clica aí se você quiser, se não quiser não clica, ou clica só no final do vídeo se você gostar, depois se não gostar mais você se desinscreve, enfim, a vida é sua, eu vou gostar porque você vai me ajudar. Enfim, eu particularmente já passei por essa reflexão do Ikigai, por esse processo de construção, não de uma forma tão estruturada como eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu quero te falar que, para mim, me ajudou muito. E não é uma reflexão só sobre a sua vida pessoal, só sobre a sua vida profissional. É uma reflexão sobre você. Refletir sobre o seu Ikigai pode mudar a forma que você enxerga a sua vida, a forma como você conduz o seu negócio. Enfim, pode mudar a sua forma de conexão com as pessoas, inclusive. Então, pegue seu whisky, pegue sua cerveja, pegue seu vinho. Assim, não é um processo de 5, 10 minutos. É um processo que você precisa imergir, conversar com você mesmo. Primeira coisa importante, esse é um processo egoísta. É sobre autoconhecimento. Caguei para o que as pessoas estão falando. Até isso influencia um pouquinho ali no Ikigai, sim, você vai ver onde eu vou falar disso, mas é um processo seu. Hoje você pode dar literalmente um caguei para o que as pessoas estão falando sobre você. Porque no final do dia é sobre entender a sua razão de viver, o seu porquê, o que te faz feliz, o que te motiva. E entender esses motivos vai te permitir canalizar a sua energia, o seu esforço para as coisas que de fato te fazem feliz e deixar de fazer coisas que não deixam. Algumas coisas a gente tem que fazer, Pagar boleto ninguém fica feliz em pagar. Mas enfim, a gente tem que canalizar a nossa energia porque de fato move a nossa felicidade. E como não é papo lúdico, já quero te falar que existem estudos provados, e vou deixar no final do vídeo aqui um link de um livro para você ler sobre isso, mas que pessoas mais felizes vivem mais. E para encontrar o seu Ikigai, você vai passar por 4 grandes discussões. São 4 esferas de discussão e a conexão entre elas, o espaço comum entre essas 4 é o Ikigai. A primeira delas a primeira esfera de discussão é o que você gosta de fazer. Tomar cerveja, tomar um vinho enquanto você assiste o meu vídeo, eu já sei que você gosta. Mas vamos dar um passo além aqui. Pode parecer fácil, mas essa não é uma resposta tão simples assim. Você precisa dar um passo além. O que te faz feliz? Quais são as suas paixões? O que te motiva? Eu, por exemplo, além de tomar cerveja, eu gosto de surfar, eu gosto de ajudar pessoas a desenvolver seus negócios, eu gosto de modelar novos negócios, eu gosto de aprender coisa nova, eu gosto de ajudar empreendedores como você. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu gosto de fazer isso. Gosto de cozinhar, enfim, coloca aí com calma no papel todos esses itens, tudo que você gosta de fazer, tudo que te faz feliz. Sem freio, só põe. Agora vamos para a segunda esfera, o que você faz muito bem. Se você perguntasse para seus amigos, para sua família, lembra que eu falei que eventualmente você ia conversar com alguém de fora? Você pode responder isso também, só você, mas se você conseguir. O que você faz muito bem? Se as pessoas perguntarem para a pessoa X, o que o Daniel faz muito bem? O que essa pessoa vai falar? O que as pessoas em geral vão falar sobre você?
Geralmente, o que elas falarem é o que as pessoas te reconhecem por. Então, são coisas que você faz bem. Eu, por exemplo, modéstia à parte, faço um risoto de cogumelo sensacional. Mas eu também sou bom em criar novos negócios, em modelar novos negócios. Sou bom em criar conteúdo aqui para ajudar as pessoas de uma forma sem uma conexão direta. Tenho uma didática boa. Sou bom em fazer roteiros de viagens. Apenas um exercício fictício aqui tá para fins didáticos. Se eu estivesse aqui construindo o meu Ikigai com profundidade, eu ia mergulhar muito mais nisso, e é isso que eu quero que vocês façam. Vocês mergulhem mais, mas eu quero que vocês entendam o processo. Aliás, acabei de pensar numa coisa enquanto estava falando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer download de uma página para você imprimir e ir construindo esse seu Ikigai. Lá eu vou resumir todo esse processo que a gente está falando. Você pode imprimir escrevendo durante, da mesma forma que está aparecendo aqui na imagem, para você ir construindo o seu também. É só clicar no link e fazer download. Repara agora que cruzando essas duas primeiras esferas, a gente está falando das suas paixões. Estou juntando o que você sabe fazer muito bem, o que você gosta de fazer e o que as pessoas te reconhecem por fazer. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem feito. É isso, essas duas conexões são as suas paixões. Tá bom, Dani, mas você vive no mundo da lua e como é que você ganha dinheiro com isso? Dinheiro é importante sim, por si só não traz felicidade, ele é importante, ele te ajuda, mas essa discussão do dinheiro é o que vem na terceira esfera. O que você pode fazer e ser pago por isso? O que outras pessoas, outras empresas vão te pagar para fazer? E a sua profissão, suas habilidades pode dar alguns insumos para isso. Se você vende, se você sabe vender, isso é uma coisa que as pessoas, não é todo mundo que sabe fazer. As pessoas podem te contratar para vender. Se você faz um bolo, um cupcake muito bem também, e as pessoas toparem pagar por isso, é uma coisa para você colocar aí também. Faça um bolo que as pessoas já compram ou eventualmente poderiam comprar. E talvez você vai começar a reparar que algumas das coisas que você vai escrever aqui possivelmente vão ser coisas que você já escreveu nas esferas anteriores. E tá tudo bem, só descarrega. E aí você já vai entendendo que a conexão dessas esferas, e a quarta esfera eu vou falar daqui a pouco, mas a conexão dessas quatro esferas, mensagens em comum, pontos em comum, isso é o seu Ikigai, né? O que te faz feliz, o que te motiva, o que as pessoas te reconhecem, como você pode ganhar dinheiro, falando dessas três esferas até então. Eu, por exemplo, poderia dar consultoria para ganhar dinheiro, porque aliás eu dou. Eu poderia criar vídeos no YouTube. Estamos aqui para isso também, além de te ensinar. Ainda não ganho dinheiro com isso, mas você vai me ajudar divulgando esse vídeo para mais pessoas. Esse canal vai crescer e quem sabe um dia eu vou começar a ganhar dinheiro. Poderia vender meu risoto, poderia escrever livro, poderia fazer curso. Poderia trabalhar como barista, já fiz curso também de barista de café. Na teoria, você deveria ser pago por aquilo que você faz bem, aquilo que as pessoas te reconhecem por. Então coloca no papel tudo o que você poderia ser pago por. Não necessariamente que você quer ser pago um dia, como eu falei aqui no exemplo do YouTube, mas se alguma coisa, de fato você pode ser pago por isso. E mesmo que não seja uma coisa de curto prazo, que você comece a ganhar dinheiro amanhã, mas você enxerga que isso ao longo do tempo vai te dar dinheiro. Agora a gente vai para a quarta esfera de discussão. Antes da gente discutir sobre a conexão dessas quatro esferas, que é de fato o Ikigai, um passo por vez. E nessa última esfera você vai falar sobre o que o mundo precisa. E não necessariamente aqui você vai ficar no papo filosófico, né? Que é o que o mundo ao seu redor precisa. Você não precisa falar aqui que o mundo precisa de mais educação, apesar de precisar e sabemos que precisa. Né? Enfim, esquece pensar em ganhar dinheiro aqui. Depois a gente vai ver as conexões, mas aqui é simplesmente descarregar o que as pessoas precisam ao seu redor. Eu, por exemplo, acho que as pessoas precisam de mais conhecimento sobre gestão de negócios, sobre como vender. A gente sabe que quem movimenta a economia do Brasil não são as grandes empresas só, mas o grande movimento são dos pequenos empreendedores, inclusive dos informais. Acho também que as pessoas deveriam estar vivendo de uma forma mais leve, mais justa, menos desigual. E a conexão dessa quarta esfera com a terceira esfera do dinheiro é o que a gente chama de vocação. E a conexão entre essas quatro esferas, como eu já disse, é o que a gente chama de Ikigai. É aí que vem dessa conexão que vem a sua razão de viver. E esse é o grande desafio agora, você olhar para todas elas, para todas essas esferas que você preencheu e encontrar a conexão comum entre elas. Quais são as mensagens
eventualmente que não estão escritas aqui, né? Mas que você olhando essas esferas de uma forma conjunta, mensagens que conectam todas elas. Quais são atividades ou mensagens que você sabe fazer, que as pessoas te reconhecem, que você pode ser pago por isso e que fazendo ela você ajuda a desenvolver o mundo para aquilo que você acredita que o mundo precisa? Repara que a gente conecta tudo isso em um Ikigai. Reparou que em nenhum momento a gente falou sobre ter, sobre posse, sobre ser rico? É claro que dinheiro ajuda muita coisa, né? Tem muita gente, mas muita gente mesmo que está numa situação completamente desigual, injusta, desumana. Não tem nem palavras para descrever isso, né? Mas o que o dinheiro traz, no final das contas? Ele é uma alavanca para algumas coisas. Ele não é o fim, ele é o meio. Encontrar sua razão de viver é sobre equilibrar todas essas frentes. Uma das esferas ali é como ganhar dinheiro. Mas não é só ela que te motiva, né? Que é ela que traz o seu propósito. E por que a gente está falando de Ikigai num canal de empreendedorismo? Além do fato de eu querer te ver feliz, né? Tamo junto aqui nessa jornada. Ser feliz, encontrar o seu Ikigai, se você é um empreendedor ou quer ser empreendedor, isso te ajuda no seu processo de criação da sua empresa e de gestão da sua empresa. É muito melhor você estar feliz, né? Ter equilíbrio na sua jornada do que estar ali na sua jornada de empreendedor só para vender, só para ganhar dinheiro, né? A alavanca, quando você encontra a conexão dessas esferas, é muito maior. E mais uma coisa que eu vou repetir também, super importante, não é porque tá todo mundo falando isso, olho no olho, que você tem que ser também a correr atrás do seu propósito. Não, você tá tudo bem, segue a vida, um momento você pode ter essa discussão, ou não também. O importante é que você esteja feliz. E já ouviu falar no Kenmoji? Para você que gostou dessa filosofia, essa filosofia japonesa, dessa metodologia japonesa, e que gostou do meu conteúdo, já se inscreveu aqui no canal, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link de um livro dele, do Moji, explicando para vocês um pouco desse processo, né, de encontrar essa felicidade, essa razão de viver. Ele traz exemplos de uma aldeia no Japão, das pessoas mais felizes do mundo, como que elas, o que ele encontrou de comum em observá-las e interagir com essas pessoas. É um livro muito bom. E por último, termina aí a sua cerveja, vai ser feliz, né? E depois a gente conversa, eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, fui!